Olá galera, aqui é John Yena do canal Paranoia Games e hoje venho aqui para comentar o teaser do anime Castlevania que foi lançado semana passada pela Netflix. Mas antes de tecer minhas considerações, se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo e compartilha ele se gostar do conteúdo. Nos ajuda a divulgar o canal porque vem coisas interessantes por aí. Quando surgiu a notícia de que Castlevania seria adaptado como série animada na Netflix, de cara imaginei que eles iriam adaptar seu jogo mais popular, o Symphony of the Night, e que o principal seria Alucard. Mercadologicamente faria sentido, mas para mim que joguei os games anteriores a esse grande título, iria ficar uma sensação de que faltou algo. Para minha grata surpresa, não foi o que Netflix apresentou. O teaser, apesar de não dar nome aos personagens apresentados, deixa claro para quem jogou Castlevania 3 no Nintendo 8 bits quem era quem. E para vocês que viram o teaser, mas ficaram boiando sem saber quem eram eles, essa hiena velha que vos fala está aqui para ajudar. Castlevania 3, game de 1990, faz ligação direta com o Symphony of the Night, o game lançado no saudoso PlayStation 1 em 97, e começa logo após Drácula X, que teve 3 versões, a de PC Engine lançada em 93, a de Super Nintendo lançada em 95 e a de PSP lançada em 2007. Aí você me pergunta, se a série vai adaptar Castlevania 3, por que eu estou falando tanto em Drácula X e Castlevania Symphony of the Night? Pelo simples fato de que a Netflix pode usar esses dois jogos em futuras temporadas. E aí sim, teremos o Symphony of the Night bem adaptado e com a história desenvolvida sem pressa. Ponto para Netflix. Agora vamos ao que interessa, falar dos personagens na ordem que eles aparecem no teaser. There is a darkness upon the land. A savior is De needed. cara, somos apresentados a Trevor Belmont e seu chicote Vampire Killer, filho de Simon Belmont, personagem principal dos dois títulos anteriores, Castlevania 1 e 2. Esse personagem sempre foi apresentado como um ruivo que se veste com peles. Ele sempre teve esse visual mais bárbaro, o que o diferencia dos outros caçadores da família Belmont. Da linhagem dele vai surgir Richard Belmont, personagem principal em Drácula X e muito importante no Symphony. Castlevania 3 tinha 4 personagens jogáveis. Trevor possuía todos os ataques padrão dos Belmont, mas dentre os personagens do game ele era o mais resistente. Então para a série podemos esperar um personagem persistente e difícil de matar. O próximo da lista é Alucard, provavelmente o personagem mais conhecido dos games, protagonista do Symphony of the Night. Dispensa apresentações. O filho rebelde do Drácula possui o nome do pai dito ao contrário. Em Castlevania 3 ele surge em um caixão, exatamente como é mostrado no teaser. Desafia Trevor e após ser derrotado revela que esperava alguém forte como ele para ajudá-lo a derrotar Drácula. O visual dele nesse jogo era muito diferente do que a galera está acostumado. Na animação da Netflix iam usar o visual de 97, que é a versão mais popular. Ainda em Castlevania 3 ele tinha pouca resistência e seu ataque era de longa distância, porém muito mais fraco que o ataque de Trevor. Seu grande trunfo era sua habilidade de se transformar em um morcego e acessar áreas que os demais não alcançavam. Em seguida somos apresentados a maga Sypha Belnades. Em Castlevania 3 ela era uma caçadora de vampiros que foi petrificada e liberta por Trevor,
e que se junta a ele na caçada a Drácula. Sypha possuía os melhores ataques especiais do jogo. Suas magias eram poderosas, mas sua resistência e velocidade não se destacavam. E por último, Grant, que teve sua família assassinada e foi amaldiçoado por servos de Drácula. Em Castlevania 3, ele é o primeiro a se juntar a Trevor, após este livrá-lo da maldição. Ele é rápido, escala paredes, seu pulo é mais alto e tem mais mobilidade. Ele também arremessa facas e é por essa característica que ele é identificado no teaser. Seus ataques não são muito fortes e sua resistência é normal. Esses três últimos personagens retornam no jogo Symphony of the Night como um boss. Alucard é forçado a lutar com versões falsas dele, e o próprio Trevor é lembrado pelo protagonista do game. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem e tchau! The man who will kill Dracula